Aleluia. Realmente, impossível esquecer, não vamos esquecer, jamais esqueceremos o que Jesus fez por nós, derramando o sangue dele naquela cruz. Tremendo, extraordinário. Glória a Deus. Salmo capítulo 93, vai abrindo sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, nesse momento em que paramos para meditar na Tua Palavra, Senhor, traz a revelação e a unção que há nas Escrituras. Usa-nos como um cano que é cortado nas duas pontas e deixa passar a Tua unção, a Tua água, o Teu Espírito, a Tua Palavra, e alimenta o povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salmo 93. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Mas fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Glória a Deus. Sabe qual foi uma coisa que o Espírito Santo, entre as inúmeras que ele traz de revelações dentro das passagens, uma coisa me chamou a atenção, me saltou ao espírito, e é aquilo que Deus vai tratar conosco nesse dia maravilhoso que Ele preparou. Os rios levantam, ó Senhor, diz o salmista, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Rio não tem onda. O que ele estava querendo dizer então com isso? Rios não tem onda. Rios são águas constantes, no mesmo sentido, porém elas não têm onda. Não se levanta a onda do rio. Mas quando ele diz que os rios levantam as suas ondas, e nós entendemos que rios são águas em movimentos, o que é isso? Águas, multidão, rios, movimento, onda, afronta, sufoco, algo para te provar, te testar, algo para te colocar em situação de aperto. Então, da onde saem essas águas? Da onde saem esses rios? Esses rios saem do mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que há um rio cuja corrente alegra as moradas de Deus, a cidade do Senhor, né? Esse rio parte do trono de Deus, que é a sua palavra que aniquila as palavras do diabo. Mas esse rio que levanta onda é o diabo se levantando com os moveres que ele traz sobre a terra para sufocar, massacrar e prejudicar aquilo que Deus mais ama, que é a vida do homem e da mulher. Olha quantas ondas o diabo já levantou nessa terra. Primeira onda que o diabo procurou levantar é uma onda que afete o sentimento da pessoa. Guarda o que eu estou te falando. Então o diabo, muito esperto, muito sagaz, como Jesus disse, né? A serpente, sagaz, ou seja, tem astúcia. Ele entendeu que através da música, presta bem atenção, ele poderia levantar uma onda, e olha que baita onda, hein? A música atravessa fronteiras. Ele percebeu que através da música, e ele conhece muito bem de música, ele sabia que através da música ele poderia levantar uma onda que iria arrebanhar uma multidão para o domínio dele. Certa vez num baile funk, num bairro aqui no Rio de Janeiro, os jovens reunidos cantando uma música, músicas inspiradas pelo diabo, obviamente. Esses jovens viram a manifestação do próprio diabo no meio do baile funk, a sombra negra que se manifestou e que dizia: vocês todos são meus.
Aí é engraçado, né? Eles servem ao diabo, cantam coisas para o diabo, sabem que estão fazendo coisas ligadas ao diabo, na sua grande maioria eles sabem. E na hora que o pai deles se manifesta, eles ficam com medo. Foi uma correria, um tal de um quebra-perna, outro quebra-baço, um pisoteia outro, um passa por cima. Mas o que foi o chamariz para atrair aquela multidão? A música. Você já viu baile sem música? Não tem lógica, né? O diabo é esperto. E a música, ela penetra nos sentimentos de uma maneira que você nem imagina, ao ponto da ciência usar em certas técnicas para tratamentos de pessoas doentes, a tal da musicoterapia. Música, botam músicas instrumentais, e foi comprovado cientificamente que dependendo da música, ela calma, dependendo da música, ela agita, dependendo da música, ela põe em depressão a pessoa, e dependendo da música, ela eleva a autoestima da pessoa. Isso tudo emocionalmente, sentimentalmente, porque só os louvores a Deus te levam à comunhão com Ele. Só os louvores a Deus, que é a verdadeira música que Ele quer ver sair dos nossos lábios. A Bíblia diz que Ele pôs um cântico novo nos nossos lábios, louvores a Deus. Os louvores a Deus não são música, são adorações de quem o conhece, e Ele só recebe essas adorações de quem realmente o conhece. Muitos pilantras por aí na sociedade, que para ganhar dinheiro se intitulam evangélicos e querem cantar músicas ditas evangélicas. Para quê? Para com essa onda arrebanhar uma multidão, mesmo sendo eles servos de Satanás, mas cantando coisas evangélicas, para iludir uma multidão e a pessoa pensar: fulano, cicrana, se converteu. Converteu sim, gravou até um CD de louvor, está cantando louvor agora. Quem te disse que porque está cantando louvor, está servindo a Deus? Ou quem te disse que porque ele ou ela está cantando louvor, Deus está recebendo? E quem te disse que aquele louvor foi Deus que deu a ele? Ainda te digo mais: Deus não procura quem canta louvor, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses sabem o verdadeiro sentido da música. Uma outra onda que o diabo levanta aí na sociedade, que arrebanhou um monte de gente, são as modas ditadas pelas novelas, obviamente através da televisão. Tem que dizer obviamente através da televisão, porque os mais antigos sabem que existia até novela pelo rádio. Isso é muitos e muitos e muitos anos atrás, que, tirando a minha mãe, que é uma pessoa que já tem mais idade aqui, eu acho que eu com certeza não era nascido na época da novela pelo rádio. Tinha isso. As pessoas ficavam com o ouvido colado no rádio para ouvir a novela. E era uma onda terrível, porque a novela, ela tanto dita moda quando os personagens da novela estão falando, dita moda quando os personagens da novela estão se vestindo. Pode se vestir da maneira mais ridícula que for, mas está na televisão, está na novela, você não vai dizer que é ridículo. Você pode até de primeira não gostar, mas você não condena. Agora vai você botar uma música, uma roupa que você acha que se sinta bem. Vão dizer que é roupa de velha, vão dizer que é isso, vão dizer que é aquilo, mas para eles lá na novela é moda. O diabo é esperto. Então ele dita moda por ali, por quê? Porque ele quer alcançar, com aquela onda, um outro tipo de povo. Tem novelas voltadas para o público adolescente, tem novelas voltadas para os adultos, e ele sabe como lidar com isso. Então, daqui a pouco você vê um adolescente com uma linguagem igualzinha a personagem da novela. Tinha uma menininha aí, totalmente dominada pelo diabo no meio de uma novela dessa, que qualquer coisinha que ela falava na novela, a gente ouvia as crianças dizer isso na rua: ah, ó, isso é treva. Aí falava outra coisa, não sei das que, é treva. E ela não gostava de alguma coisa na novela, é treva. Quem é o príncipe das trevas? O diabo. Jesus falou isso. Ele é o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo já está julgado. Aí as criancinhas, obviamente criança até uma certa idade, né? Estou falando de criança, criança inocente. Ela é que nem um papagaio de pirata, né? Fica repetindo aquilo que os outros estão falando.
Só isso. Então a criancinha vai para casa e fica treva, não sei o quê, fica esperando o momento para colocar aquela frase. O que eles estão fazendo com isso? Trazendo maldição para suas próprias vidas. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca. Então quando ela diz que é treva, ela está dizendo que a própria vida dela está em trevas. É a ideia que o diabo está lançando. E com essa ideia, ele alcançou uma grande multidão, porque a novela passou. Mas as palavras dele, maligna, ainda geram aí na sociedade, até que ele veja a força daquela palavra se esvaziar e se perder, porque as únicas palavras que não passam e que permanecem para sempre são as palavras do Senhor Jesus, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando o diabo vê que a palavra dele está passando, a moda dele, a gíria dele está passando, ele já vem com uma outra logo em seguida para não dar tempo de esfriar aquela. Através da internet, agora, época mais moderna, essa época contemporânea que estamos vivendo, e através da televisão nas tais da novela. As novelas podem ser a mais ridícula que for, mas a pessoa está encabrestada e não consegue sair da frente da televisão, naquele capítulo, naquele dia, não pode perder. O que é isso? É uma onda do diabo que te sufocou, que te dominou a pessoa, sufocou. Não, vamos sair? Vamos orar por alguém? Ah, irmã, que eu tenho que ir no banheiro primeiro, que eu dar uma desculpa para passar aquele tempo ali dentro, para não perder aquela cena da novela. É a onda do diabo que está sufocando a pessoa. A pessoa está dominada da cabeça à planta dos pés por aquela onda. Ela vem. E um detalhe, quando a onda ela se levanta, a tendência dela é ganhar velocidade por causa do vento. E o que é o vento aqui? Esse vento, nesse contexto do que eu estou falando, é as próprias doutrinas que o diabo sopra no meio da sociedade para tentar alcançar os lugares ainda considerados igreja. Então ele sopra aquele vento com aquelas ondas, e quando a onda vem, ela faz o quê? Ela estoura, e quando a onda estoura, dependendo da posição que ela atinge a pessoa, ela pode levar a pessoa até o óbito, né? Pode levar a pessoa ao óbito. Quanta gente não morre afogada por causa de uma onda? Quanta gente não está morto dentro das igrejas por causa do G12? Foi uma onda que o diabo levantou. Ele ditou essa onda, essa doutrina maligna, satânica. Quem quiser saber mais sobre isso, vê lá o nosso site, né? É uma onda satânica que o diabo levantou. Para quê? Para quando essa onda estourar, aonde ela chegasse e estourasse, ela ia deixar um monte de mortos, feridos. E foi isso exatamente que aconteceu. Foi isso que exatamente aconteceu. Só não conseguiu fazer mais em determinados lugares, porque Deus usou a vida de homens e mulheres de Deus para ser usado pelo vento do Espírito, porque só o vento do Espírito derruba as ondas do diabo. E aí o G12 não pôde fazer como tanto ele queria em determinados lugares, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quando nós nos levantamos contra essa onda satânica. Então, o salmista diz no verso 4: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Você sabe o que significa ruído? Espiritualmente, ruído é intimidação. Tem pessoas que é aprisionada pela onda do medo. Não fica em casa sozinho ou sozinha de maneira nenhuma. Eu conheci uma menina e eu visitei a casa dessa menina. E ela dizia, olha o que tem a ver com ruído aqui, ó. Presta bem atenção. Que ela vinha andando da cozinha, deixava as louças tudo lá direitinho, lavou. Quando ela vinha andando para o corredor, para ir para o quarto ou para a sala, ela escutava as louças se mexendo lá, os talheres batendo, os pratos se mexendo, as coisas mexendo. Causava o quê? Medo. Era ímpia. E quando ela entrava para o quarto que deixava a porta aberta, sem que tivesse nenhuma corrente de vento, a porta vinha fechando, e quando chegava mais perto, batia. Tum. Um ruído. É ruído. Se você está em casa sozinho e você não está fazendo barulho, então, e aquele barulho está acontecendo, e não é o vento que está fazendo aquele barulho, porque tem pessoas que querem se agarrar nas coisas naturais
para tentar não acreditar que existem as coisas espirituais. Foi o vento que bateu a porta, foi o vento que mexeu o talher, foi o vento que ligou a televisão dentro da casa dela. A mesma televisão que ela foi lá e desligou no botão, voltou quando ela está no quarto, a televisão ligou e aumentou o volume. O que é isso? Ruídos do diabo, presença satânica. E para que serve o ruído? Para te intimidar, para dizer: estou aqui, estou aqui, estou aqui e estou aqui. E o que acontece quando a pessoa sente a presença do diabo? Se ela não é serva de Deus, se ela não está cheia do Espírito Santo, vai sentir medo, vai se intimidar. Se ela não crê, ela ou ele não crê que as manifestações espirituais estão à nossa volta, nós estamos cercados por um reino espiritual, né? O reino de Satanás está nessa terra e o reino de Jesus está nessa terra também, na pessoa do Espírito Santo. É só você olhar para um servo e uma serva de Deus que você vê o reino de Deus implantado. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. E quando nós levantamos um clamor dentro daquela casa, oramos, acabou-se os ruídos. Como fala o salmista no verso 4 do Salmo 93, que estamos lendo: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Era a grande manifestação de sinais que o diabo estava fazendo ali, para intimidar mesmo. E orando, o Espírito Santo nos revelou lá dentro da casa dela. Essa casa aqui, quem morava anteriormente? Era uma senhora assim, era macumbeira, não era? Era, está explicado. As invocações satânicas dentro daquela casa faziam com que a presença dele ainda estava lá. Então invocamos o Senhor, que é maior do que o diabo, infinitamente maior, e o maior expulsa o menor, e expulsamos em nome de Jesus de Satanás e botamos ele para correr. Acabou-se o ruído, acabou-se o barulho. Lamentavelmente, a jovem, depois que se viu livre disso tudo, no lugar de se firmar na obra, vir para o reino, se sentiu bem, e como os 9 leprosos, após se sentir bem e curado, virou as costas para Jesus. Os 9, porque só um leproso voltou para agradecer. Então, são esses ruídos, são essas ondas que o diabo levanta no meio da sociedade. Ondas que vão aprisionando. E o foco dessas ondas do diabo é um só, presta bem atenção, é um só: tirar tuas vistas da palavra de Deus e da esperança na volta de Jesus. E Jesus vai voltar, isso é coisa de velho. Igreja é coisa de velho, você é jovem. Lá vai para a igreja, esconde a Bíblia. Quantas pessoas não vão com a Bíblia escondida numa bolsa para dentro da igreja? Para que o amiguinho na rua, a amiguinha na rua, não veja que está indo para a igreja. E quando vai, eu estava indo para a igreja, eu não sou crente não, tá? Eu só fui lá porque o meu amigo insistiu, minha amiga me chamou, o pastor lá é muito meu amigo, minha mãe foi, minha mãe está me obrigando, meu pai me chamou, meu tio começa a dar aquela montoeira de desculpa. Aí Jesus diz: se tu te envergonhares de mim na presença dos teus amigos na terra, eu me envergonharei de ti na presença do meu Pai e dos seus santos anjos que estão no céu. Mas se tu me confessar na presença dos teus amigos aí na terra, eu também te confessarei na presença do meu Pai e dos seus santos anjos que estão no céu. Ou seja, ninguém pode brincar com Deus, ninguém pode enganar a Deus. Ou tu está no reino de Deus, ou tu está no reino das trevas. Essa é a realidade. As ondas se levantam de tudo que é jeito. Se uma onda natural ela consegue causar pavor, imagina um barco. Paulo, servo de Deus, ele sabia muito bem disso, pegou vários naufrágios, ao ponto dos barcos quase em pedaços. Pega livro de histórias da igreja, veja. Teve um naufrágio que um anjo desceu dentro do navio e falou para ele: Paulo, importa que todos venham dar numa ilha. Nenhum dos que estão aqui vai se perder. Deus colocou todos na tua mão. Imagina o tamanho daquela tempestade em alto mar. Um anjo desceu para confortar Paulo com essas palavras do Senhor. Jesus, certa vez, descansando, dormindo, lá na proa do navio, foram acordar: mestre, olha as ondas, olha o tamanho, não te importa que venhamos a perecer. O que Jesus disse? Homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Levantou, repreendeu a onda, repreendeu o vento, tudo se fez em bonança. O poder de Deus nos foi dado, Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. O poder de Deus nos foi dado para a gente destruir as ondas do diabo.
E a gente destrói as ondas do diabo com o sopro do poder da palavra. Está escrito, Satanás. Observa que quando tu fala, não somente sai o som, como sai um sopro. Sopra essa onda do diabo para longe. Tem gente que é cometido com uma onda de maldição hereditária na família, que o diabo levantou lá atrás. E aquela onda vem atingindo o pai, a mãe, vai atingindo os filhos, os netos, sobrinho, vai atingindo, ou aprisionando numa doença, ou aprisionando num vício, ou aprisionando nas ruas, nos bares, nas esquinas, vai para aquela onda de maldição. Você tem que se levantar e pedir: Espírito Santo, põe o teu sopro na minha boca, porque eu vou aniquilar essa onda do diabo agora, e não vale maldição nem encantamento sobre mim, nem sobre a minha família. Eu sopro para longe essa onda do diabo, para ser aprofundada lá nas trevas, porque maior é o que está comigo. Então, se o diabo está levantando ondas do rio, rios são águas em movimentos, é porque o diabo está com pressa na obra dele. Que obra? Obra de roubar, matar e destruir, como Jesus disse sobre isso em João 10:10. Mas disse também o Senhor que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O diabo está com pressa. Rio, água em movimento, onda se levantando das águas de um rio. Não é comum, não acontece de ondas naturalmente se levantar da água de rios naturais, mas de rios espirituais, que são as palavras, as modas, os moveres do diabo, em movimento aí pelas novelas, pelos rádios, pela internet, infelizmente por dentro de lugares que deixaram de ser igreja. Esses moveres vão se levantando, e se você não tiver ligado, firmado sobre a rocha, você vai deixar a onda do diabo te mover do lugar e te sufocar. É aquilo que às vezes algum dos irmãos diz aí, já falaram isso até aqui em pregação: pô, está chovendo, se eu tivesse que sair agora para ir para o emprego, eu não iria? Se eu não fosse, eu não ia ser punido? Advertência, ser chamado a atenção, ficar depois do horário, ser descontado. Por que eu não vou para a casa do Senhor? Minha irmã, Deus é espírito, tu não está vendo, mas ele é real, como o vento que você sente quando anda. O vento vem sobre você, está sentindo o vento, mas tu não está vendo o vento. Tu nega que está sentindo o vento? Tu nega que o vento existe? Não, né? Mas tu não pode dizer como ele é. Você não está vendo. Certa vez Moisés pediu que queria ver o Senhor, e o Senhor disse: Moisés, ninguém me vê e fica vivo. Eu vou passar minha bondade por você. Se esconde atrás daquelas pedras. Aquela pedra simbolizava Cristo, óbvio. Então, tu vê as manifestações de Deus através de Cristo, por isso você se esconde atrás daquelas pedras, e passou a bondade do Senhor. Se o Senhor se manifestasse exatamente como Ele é, iríamos ser desintegrados como farinha no chão, porque é muita glória de Deus para essa estrutura, esse corpo sujeito ao pecado que nós temos, suportar receber. Tanto é que João, quando foi arrebatado lá em Pátimos, em Apocalipse 1:17, ele diz: quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, sou eu o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Ele está vivo. Os moveres do Espírito Santo é maior do que os moveres do diabo. As ondas do Espírito Santo destroem e aniquilam as ondas do diabo. E por isso o salmista disse: os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Manifestações malignas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Que santidade a casa? Casa somos nós, templos e morada do Espírito Santo. O salmista está dizendo: olha, nós temos que andar em santidade, porque andando em santidade tu não é derrubado pelas ondas do diabo. Andando em santidade, as ondas do diabo não te aniquilam. Andando em santidade, tu vê homens furando a orelha, furando o nariz, botando brinco na sobrancelha, tu vê homens se travestindo como mulher, e a sociedade achando normal porque está na moda, mas essas ondas do diabo não te atingem, porque tu estás andando em santidade, em santificação.
você não está andando conforme o curso do rio desse mundo. Você sabe aonde que vai dar os rios do diabo? Sabe onde eles vão chegar ao final? Eles têm um final. Sabe aonde que vai ser o final dele? Lago de fogo e enxofre. Lá é o final dos rios do diabo. E para lá irão todos aqueles que entrarem na onda que o diabo levanta dos seus rios, nos moveres que eles levantam na sociedade. Esperto não é o que entra na moda, esperto é o que está acima da moda. Sou jovem, está na moda, eu gosto, não vou usar roupa de velho. Não existe roupa de velho nem roupa de jovem, mas existe uma roupa que tanto vai vestir o jovem como o velho, a roupa da santificação. Se veste nela, porque senão não vai adiantar. Nenhum tipo de roupa que tu põe no teu corpo vai te garantir a salvação, mas a santificação, se vestindo dela, dando testemunhos, isso vai ser agradável ao Senhor e por isso seremos arrebatados. Então, tem uma onda aí, que onda é? Deixa eu ver, Espírito Santo, estou ligado, me fala, me mostra. Ó, o Espírito Santo está testificando, está mostrando, é uma onda do diabo que está vindo lá. O que nós vamos fazer? Ficar na posição para combatê-la, ficar na posição para destruí-la e não pegar carona nela, para que ela nos mova. Nós somos movidos somente pelo vento do Espírito, somos movidos pela onda do Altíssimo, somos movidos pelas asas do Senhor, somos movidos pela palavra de Deus e pelos rios, sim, que alegram a cidade do Altíssimo, as moradas do Deus vivo. É por eles que nós somos movidos, que são as palavras santas do Senhor. Amém? E eu te pergunto, para terminar, em que onda tu está indo? Está indo na onda do diabo ou está indo na onda do Espírito Santo? Tu está sendo movido pela moda das novelas satânicas, malignas, mas toda novela é satânica, pastor, toda novela é maligna, desde que você vê nela implantado o homossexualismo, a prostituição, a pornografia, a traição, o adultério, tudo isso é satânico e é maligno. E essas ondas quem são levantadas? Pelo diabo, dentro das novelas. Quando o diabo quer te passar uma aberração como uma normalidade, não entra nessa, que essa onda vai te levar ao inferno. Vá no rumo contrário, guiado pela bússola chamada Espírito Santo de Deus, que aí a tua vida não vai afundar nem vai submergir. Que por essa palavra o Espírito Santo nos abençoe e que a onda do Espírito venha nos envolver até o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida.